Tarde, amigos da Big TV. Encontro-me aqui, como podem ver, em frente ao memorial do Abade Bassal. Fala-se muito em Abade Bassal, na região de Bragança, uma figura incontornável. Existe um agrupamento de escolas, existe o Museu Abade Bassal, existem ruas, lugares, memoriais, mas afinal, quem foi o Abade Bassal? É o que vamos tentar saber neste vídeo. Estamos, portanto, em frente à casa do Abade Bassal, onde ele viveu, onde ele trabalhou. E é neste estado lamentável que se encontra o edifício. Inclusive está à venda. Agora vamos então falar do Abade Bassal. Portanto, o Abade Bassal foi o padre Francisco Manuel Alves, aliás. Nasceu em 1865 em Bassal, naquela casa que viram há um bocadinho, portanto, que está a degradar toda. Portanto, foi padre e foi colocado em Bassal. E a partir daí começou a investigar e a estudar a nossa região, em geral. Sempre a pé, porque ele dizia que toda a pedra tinha uma história para contar, portanto, toda a pedra que era pisada tinha uma história para contar, portanto, foi um homem que estudou, que andou por o nosso concelho e, se calhar, um bocadinho mais além até, sempre a pé, e estudou, portanto, a região toda dessa forma. Portanto, foi também antigo vereador, antigo vogal, faz parte, é sócio, portanto, de associações de história, ciências, arqueologia, etc. Portanto, foi o maior estudioso e historiador local de Portugal, em si. Portanto, não há nenhum distrito, pelo que diz também o professor José Hermano Saraiva, que vou-vos deixar um vídeo já aqui a seguir, onde ele fala sobre o Abade Bassal, onde conta mais em detalhe. Portanto, perante o que ele diz, não há nenhum historiador, portanto, não há nenhum distrito, aliás, que tenha tudo tão bem estudado portanto, e salvaguardado como o distrito de Bragança, graças ao padre Francisco Manuel Alves, ao Abade Bassal. Portanto, foram reunidas as memórias deles em 11 volumes, que se podem adquirir na Câmara. Eu, na altura, tomei contacto com a Câmara e, por falta de um volume ou outro que eles não tinham, portanto, mandaram-me então, de graça, totalmente gratuito, por PDF. Portanto, tenho os volumes todos do Abade Bassal em PDF, portanto, as memórias do Abade Bassal. Portanto, as memórias de Bragança, finalmente foi ele que as escreveu, que as reuniu, portanto, mas são as memórias do distrito de Bragança em si. Portanto, vou-vos deixar então agora com este videozinho do José Hermano Saraiva de 2004, onde ele nos fala um bocadinho sobre o Abade Bassal e, sobretudo, também fala no início de uma coisa que está muito de atualidade agora, que é o aeródromo. Portanto, vir de Lisboa para Bragança de avião, como ele diz. Até já. Senhores telespectadores, hoje estou em Bragança. Imaginem, em Bragança. Bragança é a cidade portuguesa que fica mais longe de Lisboa. Bom, mas as lonjuras em Portugal são tudo umas lonjuras pequeninas. Uma pessoa hoje vem de Lisboa a Bragança em hora e meia. Hora e meia. É claro, não vem de automóvel, mas há carreiras de avião 2 vezes por dia. O avião põe-se aqui em hora e meia. E é bonito, num dia de sol, vir de Lisboa a Bragança, porque vê-se o país inteiro. Bom, e o senhor telespectador pergunta, meu Deus, mas isso deve ser caríssimo. Não é. Ida e volta custa cerca de 100 euros. Eu não vim aqui para falar propriamente na cidade, mas para falar num grande português que está ligado a Bragança e junto do qual eu estou a falar. Estou a falar do padre Francisco Manuel Alves, passou à história com o nome de Abade do Bassal. O Bassal é uma aldeola pequenina, uma aldeola a 7 ou 8 quilómetros daqui, no fundo, é nos arrabaldes de Bragança, e que foi um dos maiores investigadores de história local do nosso século XX, primeira metade. Eu tenho aqui, isto é um volume, um de 12 volumes, numa obra que são as Memórias Históricas e Arqueológicas do Distrito de Bragança. Nunca em Portugal se fez uma obra sobre história local com a profundidade e a extensão desta. É o maior historiador local português. Bom, eu tenho aqui o volume que é sobre judeus. Como sabem, os judeus têm uma importância imensa no distrito de Bragança. Foram os judeus que fizeram a grandeza da região e foi a fuga dos judeus que fez realmente a decadência da região. Mas escolheu o volume 4 não foi por causa dos judeus,
Foi aqui por causa desta página, é uma página em que o padre Francisco Manuel Alves diz quais são os seus títulos. Isto já é de 1924, portanto já o padre Manuel Alves tinha passado muitos 50 anos, já é um homem maduro, e diz as suas qualidades. As qualidades são as seguintes. É antigo vereador da Câmara de Bragança. Também é antigo vogal da Junta Geral do Distrito de Bragança. É sócio da Associação dos Arqueólogos Portugueses. Sócio da Sociedade Portuguesa de Estudos Históricos. É do Instituto de Coimbra. É da Academia das Ciências de Lisboa, a mais ilustre instituição científica deste país. Agora imaginem, é também um pedaço de asno. Um pedaço de asno. Se acredita que estas honras todas douram a sua muita ignorância e é ainda ultimamente diretor conservador do Museu Regional de Bragança. Eu acho admirável um homem que atingiu todas estas honrarias, que tem todas estas condecorações e que diz, sim, mas sobretudo, eu seria um pedaço de asno se acreditar que isto me transforma em alguma coisa. É preciso um homem ter muita força, ser muito autêntico, para declarar isto aqui, vem aqui, à cabeça da obra, na primeira página. Essas honras todas não mudam nada do que eu sou. Um homem é quem é como nasceu. E se acreditar que essas gloriolas, que essas comendas, que essas nomeações, que essas presidências, que essas caixas altas nos jornais adiantam ou atrasam alguma coisa, é como ele diz, é um pedaço de asno. Devo dizer que para muitos dos meus jovens telespectadores, pedaço de asno já não quer dizer coisa nenhuma. A palavra perdeu. No meu tempo estava na moda, pedaço de asno. Bom, como sabem, um asno é um burro e pedaço de asno quer dizer que nem chega a ser um burro. É só um pedaço de um burro. É desse extraordinário vulto que é o padre Francisco Manuel Alves, que eu lhes queria falar. Veio-no aqui, é um retrato muito de circunstância, está à sua banca de trabalho, tem livros aos pés, livros em frente, tem ali velhas pedras. Ele está a trabalhar na obra que o imortalizou, que são as Memórias do Distrito de Bragança. Este volume que estou a mostrar faz parte de uma nova edição acabada de sair, mas vou-lhe já falar nisso. O padre Manuel, ele nasceu em 1865. Estas datas são sempre importantes. 1865, estamos em plena regeneração. É a política do Fontes Pereira de Mel. Começam as estradas a rasgar o país, o comboio. Embora o comboio só chegasse a Bragança quando o padre Manuel já tinha 40 anos. Portanto, ele ainda conhece um Trás-os-Montes muito antigo, um Trás-os-Montes sem comboio. Ele conseguiu ser colocado no Bassal. O Bassal era a aldeia onde nasceu. Ele toda a vida teve o sonho de viver no Bassal. E quando o colocaram no Bassal, nunca mais quis sair de lá. Logo que chega ao Bassal, começa a estudar, a investigar, a correr tudo. Ele andava sempre a pé. E dizia ele que quem anda de automóvel ou de caminhonete ou a cavalo não vê nada, porque a história está nas pedras que a gente pisa. Cada pedra tem uma coisa para contar. Já passaram por ali tantos pés. Bom, e ele era realmente um homem de uma inteligência aguda. Era cada pedaço de coisa, tudo lhe dizia, tudo lhe falava. Ele conseguiu ressuscitar todo o passado deste distrito de Bragança. Bom, vai acumulando. Tenho aqui a obra dele é esta, são estes 11 volumes. Isto é uma reedição feita agora pela Câmara Municipal de Bragança em 2002. Ainda existe, isto custa 175 euros
quem se interessar pelo passado transmontano, não perca tempo. Estes livros esgotam-se num instante e então os antiquários, livreiros, compram estas coisas e depois pedem 75 por cada um. Eu sei como isso é. Às vezes deixo esgotar as coisas, quando quero comprá-las já vem um dinheirão. Ainda bem, parabéns à Câmara por ter reeditado esta obra. O último volume, é o volume 11, eu acho muito comovente a forma como o autor se despede dos seus leitores. Termina assim: e agora, bragançófilos, aos 82 anos e pico, passados em prol da nossa terra, despeço-me com a nota quinhentista. Eu desta glória só fico contente ter servido a minha terra e a minha gente. São versos, como sabem, do poeta António Ferreira, do século XVI. Um homem que ao fim da vida está contente porque serviu a sua terra e a sua gente. Eu acho que a Câmara fez muito bem que reeditou a obra e não fez só 11. A Câmara reeditou com 12, está aqui, os 12 volumes. 12 por isto, porque a obra que foi feita ao longo da vida, naturalmente não tinha um índice. E este último volume tem os índices completos. Referem-se aqui milhares e milhares de pessoas, porque ele tem aqui os nomes de todos os nobres, todos os fidalgos, todos os grandes, todos os artesãos, todos os judeus que foram queimados, todos os judeus que fugiram, todos os judeus que ficaram. É realmente a história de uma terra feita por um homem superior. Eu estou a falar num museu, hoje chama-se Museu Abade de Bassal, em homenagem ao padre Francisco Manuel Alves. E é curioso, quando o colocaram em Bassal, não era como abade. O bispo, com cautela, só lhe deu o título de reitor do Bassal. Reitor era menos que abade. E ele já, quando foi colocado aqui, tinha 30 anos, mas já se tinha revelado um espírito um bocadito bom, um bocado inconformista. O senhor bispo, que era um bom bispo, mas o senhor bispo receava que o rapaz viesse a dar alguma cabeçada. Por isso não lhe deixou chamar abade. Chamou só senhor reitor. Senhor reitor. Mas toda a gente, no Bassal, os párocos foram sempre abades e toda a gente lhe chamou sempre o abade do Bassal. Muitos anos mais tarde, quando já estava velho, o senhor bispo deu-lhe o título realmente de abade do Bassal. Nesta região, que é a mais distante de todas, aparece esse padre, o padre do Bassal, que percorre tudo, vasculha os arquivos, olha todas as pedras e faz as memórias históricas e arqueológicas do distrito de Bragança. Ele não foi além do seu distrito, mas hoje não existe nenhum distrito em Portugal que tenha um estudo tão completo do seu passado e das suas raízes como o distrito de Bragança. Deve-o inteiramente ao abade do Bassal. Uma outra pergunta que eu faço é o que acharia o abade de Bassal se pudesse agora voltar a Bragança, esta terra que ele amou tanto. Eu adivinho, ele não imaginava que isto fosse Bragança. Esta terra tem progredido de uma maneira surpreendente. Desde que abriu o IP4, a cidade tem crescido todos os meses em inaugurações. Hoje as estradas fizeram realmente passagens subterrâneas magníficas. Tem um teatro extraordinário, um centro cultural extraordinário, apareceram novos hotéis. A cidade está a tomar uma fisionomia completamente nova. Não sei porquê, há quem diga isso, foi o Politécnico. Realmente há aqui um Instituto Politécnico com 6.000 estudantes, é um fator muito importante. Há quem diga que é aí que vem o crescimento da cidade, há quem diga que é realmente o IP4, que agora vem-se aqui num instante, há quem diga que é da proximidade da Espanha, há quem diga e bem que é desta gente, que são dos portugueses mais ativos, mais enérgicos. Eu já uma vez
aqui em Trás-os-Montes, disse que o transmontano tem no nosso país uma função testicular. É verdade. Os transmontanos são ainda portugueses que estão a rebocar o país para a frente. É realmente extraordinário. Um homem que trabalhou para a sua gente, morreu contente por ter servido a sua gente. Portanto, com o enorme trabalho que ele fez aqui no Distrito de Bragança, onde apontava tudo minuciosamente e, portanto, o grande serviço que ele prestou aqui à região de Bragança. Na altura que foi feito, portanto, o programa do José Hermano Saraiva, como vimos, ele no fim fala da evolução que teve Bragança, portanto, do IP4. Hoje sabemos que já não é só IP4, temos já A4, portanto, da altura do Abade Bassal para a altura do que foi feito o programa do Almeida e Agente, do José Hermano Saraiva, evoluiu muito. Mas da altura do programa para agora também evoluiu, e bem, tem evoluído muito. Falou ele na inauguração também do teatro. Hoje sabemos, portanto, o vídeo que ele fez foi em 2004, o programa, aliás. Este vídeo estamos em 2024, portanto já temos 20 anos de teatro. Temos também o A4, como eu disse, já não é IP4, é A4. E temos também o IPB, que na altura serviu também muito, como ele disse, para fazer evoluir Bragança, com 6.000 estudantes na altura. Hoje sabemos que são muito mais, não sei ao certo quantos, mas são muitos mais. Portanto, realmente tem evoluído muito. Agora, o que é de lamentar, mesmo assim ainda, é o estado em que está a casa do Abade Bassal. Realmente isso é um bocado lamentável. Tendo em conta quem ele foi e o que ele significa para a região, deixarem a casa no estado que está, inclusive está à venda, penso que é um bocado até triste. Mas pronto. O José Hermano Saraiva também faz aqui uma mençãozinha sobre portanto, os voos de Lisboa para Bragança, portanto, relativamente ao aeródromo. Também temos de atualidade essa situação em que os voos, devido ao ajuste direto, estão a ser reduzidos. E sabemos que está de atualidade este tema também, sobre os voos, a ligação Bragança-Portimão. Portanto, é engraçado que, ao falar do Abade Bassal, apareceu-nos o José Hermano Saraiva, portanto, justamente a falar sobre o voo, que não é longe. Bragança a Lisboa não é longe, é 1h30 e tal, mas sabemos que hoje, na atualidade, temos um problema a resolver, portanto, com essa ligação aqui em Bragança. Fica aqui então o estudo feito sobre o Abade Bassal, quem ele foi, o que ele fez. E, portanto, gostem, partilhem, comentem aí também no vídeo, subscrevam o canal também no YouTube e, sobretudo, comentem e falem connosco, digam-nos se conheciam o Abade Bassal, se sabiam disto, etc. E obrigado por assistirem. Até já. Nordestino